Salve nação corintiana, timão na veia no ar. E hoje nós vamos falar dos protestos que ocorreram nesta manhã no Parque São Jorge, feito por todas as torcidas organizadas do Corinthians. Falaremos também sobre os desfalques que o Corinthians terá para o jogo de amanhã contra o Bahia em Pituaçu. E vamos também falar sobre a possível segunda chance do Varanda, né? Varanda que estava meio afastado da equipe e agora com esses desfalques voltou a ser relacionado para o jogo. E de repente pode ter alguma chance aí de entrar jogando, ou pelo menos entrar no segundo tempo. Começamos falando dos protestos que ocorreram nessa manhã no Parque São Jorge. As torcidas organizadas do Corinthians se uniram, milhares deles foram à frente ali do Parque São Jorge. Protesto muito grande contra a atual diretoria, contra toda essa gestão que vem dominando o Corinthians nos últimos 4 anos. Nos últimos 14 anos, que é a chapa Renovação e Transparência. Então o protesto foi muito grande contra o André Sanches, contra o Duílio Monteiro Alves, contra o Alessandro, que já participava das gestões anteriores também, contra Mário Gobi, enfim, contra conselheiros, contra diretores, contra todo esse pessoal aí que pertence ao quadro do Corinthians, que de alguma forma fizeram parte aí dessa diretoria. Protesto também contra os jogadores, pedindo mais vontade, mais raça, jogadores que honrem a camisa. E contra o Silvinho, particularmente, eu não vi protesto, também acho que seria muito injusto nesse momento, ele está chegando agora. Eu acho que não é momento ainda de cobrar ele, né? Pelo menos no intuito de pedir a sua saída, essas coisas, muito cedo. Ele está chegando agora. Eu acho que foi uma boa escolha também da diretoria, já falei isso em edições anteriores. Eu acho que pelas opções que tinha aqui no mercado, né, principalmente o Corinthians não tem condições de investir muito em algum treinador, tentou ainda a contratação do Renato Gaúcho, que acabou não aceitando também, é um direito dele, ele teria que aceitar uma redução salarial. Nesse momento acho que ele não está realmente muito interessado, ele acho que iria esperar uma vaga, de repente surgiu uma vaga para ele ir para a seleção, ou até no Flamengo, que ele sempre disse que teve vontade de dirigir. Mas enfim, no momento Silvinho é nosso treinador e temos que confiar nele até que com o decorrer dos jogos ele prove realmente que não tem condições de dirigir o Corinthians. Então foram esses os protestos, acho que é válido o protesto, só acho que é um pouco tarde, acho que na gestão anterior deveria ter feito mais protestos, deveria ter feito mais cobranças em cima do André Sanches, que é o grande responsável pelo tamanho da dívida, né? Porque contratou jogadores de baseada, um monte de jogador com todas as dívidas que o Corinthians já vinha tendo há muitos anos atrás. Mesmo assim ele continuou contratando jogadores que vinham, que mal jogavam pelo Corinthians, eram emprestados, o Corinthians pagava parte do salário, enfim, inchou muito o elenco, subiu muito a folha salarial, gastou um dinheiro que não tinha, enfim, foram muitos empréstimos, o Corinthians está endividado de todas as formas, dívidas fiscais, dívidas trabalhistas, processos de jogadores, enfim, é uma bola de neve que não tem fim. E essa diretoria atual, embora sejam todos ali da mesma chapa, ela está com uma postura bem diferente, né? Ela está tentando reduzir a dívida, baixar bem a folha salarial, fazer com que diminuir o quadro de jogadores, aqueles que os contratos estão acabando não estão mais renovando, tirar um pouco, diminuir bem a quantidade de jogadores que o Corinthians tinha, era absurda, levando em conta jogadores sub-23, jogadores emprestados, enfim, então está desinchando bem, eles estão tentando reduzir bem a folha salarial. O Corinthians não fez nenhuma contratação, até porque não tem dinheiro, e na medida que forem acabando os contratos, forem saindo jogadores, evidentemente deve chegar aí uma ou outra contratação sem fazer loucuras. Então, na minha opinião, a diretoria está agindo certo neste momento, nessa questão. Só espero que não contrate o Guerreiro, como estava falando, para mim é uma contratação totalmente equivocada. O Guerreiro já está com 37 anos, ele está sem jogar pelo Internacional, já faz meses que não joga, ele ainda está recuperando de contusão, enfim, tem tudo para dar errado. E ainda o primeiro pedido salarial foi 850 mil reais por mês, um absurdo. Eu acho que nem por metade disso o Corinthians deveria contratar o Guerreiro, né? Não pelo fato de ele ter sido mercenário, por tudo que ele fez, pela ingratidão, mas realmente analisando só o momento agora, o momento do Corinthians, o momento do Guerreiro, seria uma contratação totalmente equivocada, na minha opinião, deveria ser totalmente descartada.
Então os protestos foram esses, foi muito grande, a torcida fez um barulho incrível, entonou músicas, né, contra jogadores, contra diretores, contra todos e principalmente contra o André Santos, que não está mais na diretoria do Corinthians, não é mais o presidente, né. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo, né, os desfalques que o Corinthians vai ter para o jogo, 3 desfalques importantes, né, o Léo Natel, que no jogo passado entrou e acabou se machucando no ombro quando caiu, sofreu uma luxação no ombro, está fora do jogo. Outra surpresa foi o Luan. O Luan, ele acabou sentindo uma dor na coxa ali, se não me engano foi uma tendinite no adutor da coxa, também está fora do jogo, né, mais um desfalque. E outro jogador que praticamente está fora do jogo, acho que até, né, se ele optar por participar, ele até pode participar, é o Gustavo Mosquito, né? Gustavo Mosquito que, para tristeza de todos nós, né, desejamos muita força para ele, para superar esse momento, muita fé em Deus. Ele acabou perdendo o pai, né, por Covid, o pai dele que estava internado, que mora em Curitiba. E o Mosquito, com todo esse momento difícil, com o pai internado, tudo, vinha sendo o melhor jogador da equipe, jogando muita bola. Aí você vê, né, a diferença de um jogador focado, um cara determinado, né, realmente honrando a camisa do Corinthians, mas do jogo de amanhã provavelmente ele vai ficar fora, a não ser que ele decida que quer participar, que tem condições. Isso aí é uma decisão do jogador, evidentemente que nós entendemos, vai ser uma perda para a equipe, mas ele acabou de perder o pai, isso é muito mais importante do que qualquer jogo, então ele está totalmente... está nas mãos deles, ele vai participar. Eu particularmente acredito que ele não vai jogar o jogo de amanhã, acho perfeitamente normal e compreensível que ele não joga, então seria mais um desfalque, ou seja, 3 desfalques, o Corinthians perdeu, porém tem o retorno do Jô, né? O Jô está recuperado da contusão, ele não vinha já sendo titular, agora com mais esse tempinho que ele perde ali pela contusão, sem jogo, então fica complicado o jogo, né? Cada vez mais vai perdendo o ritmo de jogo. É um jogador que, na minha opinião, ainda não está 100% fisicamente. Apesar da idade, ele pode evoluir fisicamente ainda, pode render mais. Então eu não sei se o Silvinho vai optar por colocar o jogo titular, até por todos os desfalques. É bastante possível que ele escolha. Mas de repente pode surgir aí outras opções, né? Ele pode de repente jogar sem nenhum centroavante. Eu acho difícil, né? Mas de repente manter o trio ali do meio de campo, né? Que ele vem jogando com Gabriel, com Cantígio e Rony. E de repente colocar Arauz, Matheus Vital e Ramiro, né? Seria uma escalação bem defensiva, né? Mas tudo é possível, né? De repente se o Silvinho não estiver confiando no jogo. E outra opção que surgiu agora, que tem um jogador que está tendo uma segunda chance no Corinthians, é o Rodrigo Varanda. Voltou a ser relacionado, provavelmente por causa de todos esses desfalques que o Corinthians vai ter. É um jogador que foi muito aproveitado pelo Mancini, fez até alguns bons jogos, jogador que demonstrou ter um certo domínio de bola, uma habilidade, mas na minha opinião o Mancini escalou ele totalmente equivocado, jogando pela beirada do campo, na minha opinião pelas características dele, por não ter velocidade, ser um jogador alto, mais lento. Ele deveria se jogar exatamente como centroavante ali, como um falso 9, um centroavante que venha buscar o jogo, mas jamais jogar pelo lado do campo, ou até como meio armador. Eu não sei, eu não acompanhei muito o Varanda, até porque ele tem apenas 18 anos, e eu só acho que, na minha opinião, é totalmente errado ele jogar pelas beiradas do campo. Na minha opinião, ele não tem característica para isso. Então vamos ver se o Silvinho de repente dá uma chance para o Varanda já sair jogando. Eu acho difícil, porque ele não vinha sendo aproveitado. Então por coerência, a tendência é que ele fique no banco, esperando uma oportunidade. O Jô, acredito que deve sim começar jogando, né? Acho que seria uma surpresa se não começasse. O trio do meio de campo, vamos ver se ele vai manter. Eu particularmente acho o Rony limitado, eu acho que ele tem muita raça, um jogador que corre o campo todo. Vontade para ele não falta, mas eu acho ele um pouco limitado na hora de dar passe, de dar lançamentos, né? Eu acho que ele perde bolas bobas. De repente colocar o Arauz ali na função dele, colocar o Vital na direita, desculpa, o Vital que vinha jogando na esquerda. Na direita, de repente, ele pode agora optar pelo Ramiro, já que não temos grandes opções. O Gabriel Pereira,
continua contundido, né? Ele também não sei se o Silvinho vai aproveitar o mesmo problema do Varanda. Sentiram que eles mudaram um pouco o comportamento, tanto o Gabriel Pereira como o Varanda, que não estavam tão comprometidos, que perderam o foco. Enfim, foram comportamentos deles ali, né? Não sei se nos treinamentos ou alguma indisciplina ali que perceberam, enfim. Eles acabaram meio que afastados ali do grupo, até chegaram até a se cogitar o Varanda voltar para o sub-20, por exemplo, mas diante da necessidade, ele está relacionado para o jogo de amanhã. Então é isso, pessoal. Torcer, né? Um jogo difícil, pegar o Bahia fora de casa, não vai ser um jogo fácil, com certeza, temos que estar cientes disso, mas eu acho que nós temos também que fazer nosso papel, temos que procurar jogar futebol, fazer sim uma boa marcação, fechar os espaços adversários, mas ao mesmo tempo, quando tiver a posse de bola, acreditar, ter confiança para chegar na frente, né? O restante do time deve ser o mesmo, o Fábio Santos deve ser mantido ali na lateral esquerda, ele dá mais segurança, né? Ele apoia menos que o Piton, mas ele defensivamente ele é melhor. Então a grande expectativa é ficar por conta ali do meio para frente, se ele vai realmente manter esse trio de meio de campo, né? Se ele vai colocar o Vital ou o Arauz ali pela beirada. Então tem algumas mudanças aí que ele pode fazer, se ele vai realmente colocar o jogo como centroavante. E vamos ver como a equipe vai se comportar sem o Gustavo Mosquito, que tem sido o grande destaque da equipe. Provavelmente não deve estar disponível para o jogo de amanhã, eu acho que, né, psicologicamente é muito difícil, deve ser, a não ser que ele realmente acha que é melhor para ele estar jogando do que ficar sem jogar, ele ficaria mais triste. Isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Como que a pessoa tem um luto de uma forma. Tem uns que demoram mais tempo para se recuperar, tem outros que já preferem trabalhar, fazer a sua atividade para esquecer, enfim. Isso aí varia de pessoa para pessoa, mas eu, na minha opinião, não devemos contar com o Mosquito nesse jogo, que é bastante difícil que ele participe. É isso aí, pessoal. Vamos torcer, vamos acreditar, vamos dar aquele voto de confiança. Eu acho que os jogadores têm sim que ser cobrados, o Silvinho também tem que ser cobrado, mas com mais calma, com cautela, né? Sem deixar se dominar pela emoção, agir mais racionalmente, né? E que os jogadores possam realmente entrar em campo determinado, com foco e com confiança para buscarem essa vitória, que é muito importante. Se não der a vitória, que venha pelo menos o empate. Eu acho que tentar aí nos próximos jogos não perder já é importante, né? Agora, principalmente em casa, nós temos a obrigação de buscar a vitória. Pelos tropeços que tivemos, foram 3 derrotas consecutivas, realmente bastante complicado. Mas é isso aí, beleza, galera. Vamos aí torcer, vamos aí na expectativa do jogo de amanhã, dormir bem, descansar, porque é timão na veia e vai Corinthians!